Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Office Connection. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Paulo Mâncio. Ele é VP da Rede Accor, na área de design. Vamos ver o que ele traz de novidade pós-pandemia, entender um pouco como está esse mercado hoje hoteleiro e ver as novidades do setor. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o programa do Office Connection e temos um convidado especial que é o Paulo Mâncio, VP Sênior de Design e Implantação. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Me conta um pouco, você está completando aí 20 anos de Accor, né? Me conta um pouco dessa trajetória, como é que é dentro da Accor isso? Que bacana, primeiro um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado o programa de vocês, eu tenho acompanhado os vídeos, fantástico, uma qualidade realmente que não apenas me surpreendeu, como me inspirou. Vou contar rapidamente um pouco dessa jornada. Eu sempre, quando falo da palavra jornada, me vem logo à cabeça o Kobe Bryant. Foi um grande atleta do Los Angeles Lakers e eu nunca me esqueço quando ele falou que a coisa mais valiosa era muito mais valioso uma grande jornada do que a medalha ao final. A medalha ao final era sempre interessante, o troféu, a conquista, o campeonato, mas a jornada valiosa. E o que eu tenho e tive na Accor, por vários motivos, dentre os quais eu acho que foi um grande crescimento como ser humano, foi um crescimento como profissional, foi um aprendizado muito importante, está sendo, e realmente uma trajetória de um jovem profissional que entrou lá como gerente júnior, aprendeu como lidar com projetos, mas sobretudo com pessoas, que é o centro do mundo, que é o centro da nossa vida, que é o centro das nossas atividades, que é o centro de tudo que a gente faz, são as pessoas. Para as pessoas, com as pessoas, criando e se inspirando com as pessoas. A Accor, quando eu entrei lá atrás, me lembro que tive um profissional que um dia, muito novo ainda de empresa, ele me deu uma dica. Eu ao lado, né, sempre gostei muito de aprender, então como se eu estivesse aqui dando um exemplo, ao lado aqui do Luiz e perguntasse para ele, me dá uma dica, eu sou novo de empresa e eu quero aprender, quero dar certo nessa empresa, e o que eu faço, qual que é o melhor produto que eu posso ajudar a lançar, qual que é o melhor hotel? E ele pegou no meu braço e fez assim, falou, menino, eu chamava ele de senhor e ele me chamou menino. Eu me emociono quando eu falo sobre isso. Você vai aprender uma grande dica para você, é que, em primeiro lugar, não estão os produtos, embora eles sejam muito importantes. Não estão os hotéis, embora eles sejam fundamentais. Essa é uma empresa de pessoas, então aprenda a lidar com pessoas, aprenda a se comunicar bem, aprenda não apenas a se inspirar, mas também a inspirar pessoas, e isso vai ser o combustível da sua carreira, e eu espero que dê certo. Eu acho que está dando certo, eu aprendi muito, e acho que essa foi a grande mote da minha jornada na Accor. E como foi essa trajetória do começo para hoje? De 20 anos, né, que você falou? De 20 anos. De forma a posições, eu entrei como gerente júnior na Accor e muito dedicado, muito atento às tendências, muito atento às oportunidades. Logo me tornei um gerente pleno, depois me tornei um gerente regional, tive a oportunidade já pela Accor, ainda nos primeiros anos, uma oportunidade de trabalhar sendo responsável dentro da minha área do México, que era um país que a gente estava começando a administrar, claro que aí sempre dentro dos hotéis, etc, etc. Ajudei a construir, a projetar e a construir muitos hotéis no México, e aí já como gerente regional, depois me tornei diretor adjunto, diretor pleno, vice-presidente senior vice president, e hoje cuido de uma área importante dentro da Accor, completando aí 20 anos. Uma trajetória interessante. Muito bem, muito bem. Paulo, fala um pouco do Paulo, a tua visão de mundo dentro desse universo hoteleiro,
porque é uma visão diferenciada, né? Quando você foca em pessoas, você foca em conflitos, culturas e vários outros pontos, né? Como é a tua visão? Como é que você enxerga hoje? Você consegue se ver em um outro trabalho? Me dá um pouco desse teu ar de Paulo. Quando me perguntam muito sobre o Paulo e muito também profissionalmente sobre o Paulo, eu começo dizendo uma coisa que pode soar um pouco fora de contexto, mas eu acho que está totalmente dentro do contexto. Primeira grande característica do Paulo, primeira palavra que me vem sobre quando eu estou me descrevendo eu sou um cara super família. Super. Eu amo a minha família, eu quase vivo pela minha família, eu cuido demais, então eu acho que isso é uma super base que vem dentro de mim para tratar, para aprender, para cuidar. Quando a gente tá agora num espaço super bacana aqui, fazendo a gravação desse programa fantástico, a gente está num espaço super interessante, então qual que é a ideia da criação desse espaço? Eu acho que hoje durante o programa, a gente vai falar sobre essas criações, sobre como pensar de uma forma diferente de como criar isso. E eu acho que essa família me deu essa base, esse valor de, em primeiro lugar, pensar nas pessoas, pensar como ela vai usar nesse sofá, né? Eu falo muito sobre design de um sofá, design de uma cadeira, design de uma luminária, design de uma mesa de centro, etc. A usabilidade, para mim, é tão importante quanto a estética. E o equilíbrio entre as duas é o grande valor. Então aí eu volto para essa tua pergunta. Estou aqui dando várias dicas ou vários insights de como eu penso a todo momento em um colaborador, em alguém que vai usar, como que a gente pode fazer melhor, como a gente se comunica com o nosso cliente. O design, por exemplo, para mim é uma linguagem, portanto toda a linguagem é um meio de comunicação. E aí, voltando lá para essa questão humana, para essa questão das pessoas, quando a gente está falando de hotel, volta àquela dica que me deram lá no começo da empresa. Quando você está fazendo um hotel focado no seu cliente, até fica um pouco mais fácil, porque você sabe a quem você vai servir, você sabe a quem você vai atender. Uma outra coisa que eu aprendi dentro da empresa e nunca mais me esqueci, eu falava com tanto orgulho isso, né? O que é um hotel de luxo, por exemplo, né? Eu sempre me pergunto, o que é um hotel de luxo? É um hotel que surpreende os seus clientes, né? Porque um hotel econômico, muitas vezes, ele atende os seus clientes. Nós preparamos ele para atender bem o seu cliente. Um hotel de luxo, ele tem não apenas que atender, sim, mas ele tem que surpreender. Mais uma vez, pensando no ser humano, pensando em uma bela fruta a ser servida, um presente, um cadeau, como se fala em francês, alguma coisa onde você vai mostrar a preocupação que você tem. E a pessoa vai parar e falar, puxa vida, eu sentei aqui e ela já tinha trazido para mim esse copo d'água. É nítido a preocupação, a atenção. É um detalhe, não custa nada trazer um copo d'água, mas essa mesa bem colocada com esse copo d'água para o seu cliente, seja em qualquer lugar, e sobretudo dentro de um hotel, é muito interessante para surpreender. Vou terminar essa pergunta, senão me estendo demais, falando uma coisa muito interessante. O nosso hotel, os hotéis, eles são uma grande ferramenta, uma plataforma para as pessoas. Tão óbvio, tenho falado muito sobre isso, mas ele também trabalha muito com a parte emocional das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas estão lá ali viajando para um evento da sua vida. Vou dar um exemplo, vamos indo para um casamento. Casamento, sim, é pura emoção, casamento é pura família, ou eles estão indo ali para um tratamento de uma pessoa. A gente tem muitos hotéis que estão ao lado de hospitais. Aqui no Einstein, em São Paulo, por exemplo, nós temos um hotel, ou vários hotéis que servem às famílias que estão ali ao lado de algum ente querido que está fazendo uma cirurgia, que está fazendo um tratamento. Então, a emoção está muito à flor da pele. Quando você consegue cuidar dessa pessoa, ela se sente acolhida. Então é uma questão de cuidar de pessoas, de atender,
e tenho muito a falar sobre isso. Isso é até uma coisa assim, acho que após pandemia, né, tem que ter um diferencial entre as redes, né? Acho que após a pandemia, essa ponto humano, né, ele acaba criando uma característica da rede. Eu não tenho a menor dúvida que durante a pandemia foi um divisor de água em algumas coisas. E eu acho que ainda está sendo, e vai ser. Ela deixou legados. Coisas que a gente já sabe, coisas que nós temos algumas dicas e coisas que nós não sabemos. Mas acho que uma das coisas que nós já sabemos é que a pandemia ela abriu de forma, ou escancarou, a parte emocional das pessoas. Sim. Ela tocou nos seres humanos, né? Até mesmo aquelas pessoas que eram muito voltadas ao trabalho, bom, que também é uma característica que cada um, é uma escolha de cada um, sim, enfim, mas ela percebeu que não é só aquilo que a gente leva da vida. Não é só aquilo. E aí sentiu saudades, e aí sentiu perdão, aí sentiu arrependimento, que são todas características e emoções, ou são sentimentos muito ligados à nossa emoção. Sempre toco aqui, do lado do coração, e não à razão, né? Então a gente tem que entender que a gente sim vive um mundo diferente, um mundo não para melhor ou para pior, sim, mas um mundo diferente. Transformação, né? Um mundo em transformação. Para mim, melhor. Pessoalmente, né, sem aqui ficar criando torcidas, o mundo hoje está muito dentro de várias torcidas, né, sem criar torcidas, mas para mim melhor, porque ele abriu, ele realmente escancarou essa história do ser humano, das emoções, de trazer um pouco mais de verdade, e eu espero que continue assim. Nós estamos, o mundo está agora em reequilíbrio, está transformando, e ele está passando por reequilíbrios, né? Rebalance. Então, uma hora vai dar uma equilibrada, uma hora talvez vai dar uma... Nós passamos por várias turbulências, quero crer que uma hora isso vai arrefecer, vai acalmar, e isso tudo impacta na hotelaria, num coworking, num hospital, num banco, quaisquer das atividades. Isso impacta, e inteligente é a pessoa que percebe isso e se reprepara dentro desse novo modelo. Antes de fazer a pergunta, eu quero falar a respeito de uma memória que se tornou uma memória afetiva. Uma vez eu fui a um hotel em Bangkok, depois de 5 minutos que eu entrei, bateu na porta um mordomo com as luvinhas, uma bandeja de frutas, e aí ele começou a me explicar a respeito das frutas. Olha, essa fruta aqui é um tipo de um kiwi que vocês têm no Brasil, que é assim, assado. E ele foi me explicando, perguntou se eu queria que eu cortasse. Eu já fiquei assim, maravilhada com aquela sensação. Depois, à noite, quando eu voltei do passeio, estava lá, em cima da minha cama, um bilhetinho, um sapinho desse tamanho. Amanhã vai chover. Dentro do armário tem um guarda-chuva e tem uma capa. Se você esquecer em algum lugar, não se preocupe, é um presente nosso. E eu nunca mais esqueci, principalmente do último dia, quando tinha lá um questionário a respeito do que a gente mais gostou, mas a primeira pergunta é: quando você entrou e quando você saiu do hotel, as pessoas sorriram para você? Esta foi a primeira pergunta. Então, eu queria, com isso, trazer qual é a memória que você pode deixar num hotel, né, que vocês têm toda uma rede de hotéis. Como você consegue criar essas memórias para que a gente nunca mais esqueça? Porque isso aconteceu há 15 anos atrás. Uau. E eu ainda falo com riqueza de detalhes, porque aquilo me marcou profundamente. Primeiro, assim, isso é uma aula. O que você acabou de escrever, isso é uma aula. Sinceramente, isso me toca de tanta... que eu fico arrepiado. E alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, virou quase um trendy, virou uma moda. A gente falar em muitas empresas, eu digo assim, o Bradesco estava falando de experiência. Todo mundo estava usando essa palavra experiência, e a gente, hoje, não vende mais um apartamento de hotel, a gente vende uma experiência. Então é interessantíssimo, imagine que craque, que hotel bacana, que craque que esse mordomo, que essa empresa que conseguiu criar isso.
porque hoje a gente fala muito dessa experiência imersiva. E aí eu quis estudar essa história, porque me falavam muito, né? E aí eu falava assim, Luiz, mas me explica. As pessoas não conseguiam explicar verdadeiramente. Eu fui entender o que é de fato uma experiência. E uma experiência, ela tem 2 compósitos. Um relacionado à emoção e outro à memória. Quando você consegue unir isso, você cria uma experiência. E mais, quando você consegue trazer o teu cliente para dentro dessa experiência, você consegue ancorar ele no teu hotel, no teu shopping center, na tua loja, no teu coworking. Isso é uma experiência imersiva. Então, uma aula que você acabou de explicar, quando ele está falando ali do mango, da manga, do kiwi, te trouxe aquela emoção do teu país, te criou uma memória, você conseguiu unir aquilo. Depois, aquela capa que estava no guarda-roupa não era propriamente uma capa, era ele dizendo, eu estou cuidando de você. Se tiver uma chuva, eu estou cobrindo você. Olha, e o guarda-chuva, se eventualmente, como você está de férias, você pode estar um pouquinho relaxada, eventualmente você esqueceu o guarda-chuva, não tem problema. Esse é o meu cadeau, esse é o meu presente para você. Ou seja, ele está cuidando de uma forma tão singela, mas também tão legítima e tão... Eu gosto muito da palavra quando você é original, né? Não fica aquela coisa fake. Hoje a gente está muito contra o fake e é muito interessante. E a gente tem que criar essas plataformas, essas ferramentas para a nossa sociedade cuidando disso. Bacana. Obrigado por trazer dentro dessa conversa esse exemplo. São memórias afetivas. Para mim... E imersivas. Imersivas. Eu gostei da palavra imersiva. Essa eu vou usar agora. Te trouxe para aquilo e quando você guardou, você cravou uma experiência. Acabou. Você cravou uma experiência. Aproveitando esse assunto, deixa eu fazer uma pergunta. E como é que o escritório de arquitetura, o arquiteto que presta serviço para você, pode colaborar com esse programa? Eu preciso falar uma coisa desses 2 senhores amigos. Antes de responder a tua pergunta, eu tenho uma enorme admiração por vocês. Parabéns pelo que vocês fazem, porque eu acho que não apenas uma contribuição, essa contribuição que vocês estão dando, e agora guardando, eternizando, adorei a palavra que você mencionou no nosso pré-entrevista aqui, eternizando isso é fantástico. Mas uma coisa que eu gosto de comentar, e vou aqui fazer um preâmbulo à sua pergunta. Eu me pergunto muito, né, o que você curte na vida? Né? Eu curto um monte de coisa. Eu tenho vários hobbies, eu adoro esportes, eu amo os cavalos, etc. Mas eu amo educação e eu amo aprender e ensinar, né? Eu dou aulas. E nas aulas, me perguntam muito isso. Eu dou aulas para muitos arquitetos. E agora eu vou à sua pergunta, né? O que o arquiteto tem que saber? Tem que saber de gente. Porque ele tem todo já o tecnês. O cara bom, ele vai atrás, ele vai aprender, ele vai estudar. Eu estudei muito, eu li muito e continuo, lifelong learning. Eu continuo, não paro de aprender e sempre quando entro, tento me colocar como um aprendiz ali que estou aberto a aprender e quando vou para um lugar. Mas eu acho que muito mais do que isso, do que o tecnês, do que a própria arquitetura, do que a parte acadêmica ali, é entender de gente, entender se comunicar. E aí quando estiver sentado contigo, entender o que você gosta, o que você deseja para aquele espaço, o que você quer trazer. Não, quero trazer eu vou dar um exemplo, quero trazer uma memória, quero fazer uma homenagem ao meu pai, que foi um cara importante na minha vida, então aquele espaço vai ter um detalhe, ou eu quero pensar, antes de trabalhar na Cor, eu também digo isso com muito orgulho, eu trabalhei numa gerenciadora de projetos e obras, grande. E eu tive a oportunidade de gerenciar muitos hospitais. E os hospitais, nada melhor do que um hospital onde a gente tem que pensar nos seres humanos e nos pacientes. E eu projetei uma oncologia. Não tem nada mais valioso do que pensar
no paciente. Ali, a todo momento, eu vou pensar no paciente. E eu vou dar um exemplo de uma besteira que eu fiz, um erro que eu cometi, e para você imaginar o quanto é importante esse arquiteto pensar no ser humano. E eu fiz um apartamento de um hospital e ficou fantástico, ficou belíssimo, ficou organizado, ficou funcional, ficou com uma usabilidade altíssima, e entrou um médico lá para avaliar o meu apartamento que eu tinha preparado, e estava fantástico. E eu achei que eu sabia alguma coisa. E ele olhou, e nós fomos ao banheiro juntos. Claro que o banheiro é uma peça super importante dentro do apartamento, como o banheiro é uma peça super importante também dentro da hotelaria ali, naquele hospital famoso aqui de São Paulo. Ele falou, e eu perguntei, doutor, como é que está isso? Como é que está o meu projeto? Como é que o arquiteto trabalhou? Ele falou, Paulo, olha aqui. Eu olhei, se olha no espelho. Eu olhei, e aí eu falei assim, nossa, tá ótimo, né? Tá super claro. Ele falou, Paulo, olha a tua cor. Eu estava super pálido. Ele falou, você não se preocupou com a qualidade da iluminação. E a iluminação, uma pessoa quando ela se levanta de uma cirurgia, a primeira coisa que ela faz, ela vai se olhar no espelho. Para ver como que ela está. Para ver como ela está. Não faça com que ela se sinta pálida, porque ela vai se sentir pior. Faça com que ela se sinta cálida. Eu nunca me esqueci, pálida e cálida. Eu ensino em toda a aula minha, pálido e cálido. É até de uma certa forma, é um vocabulário que não é propriamente de um arquiteto, mas um arquiteto, Luiz, para terminar, depois desse exemplo que eu me estendi aqui, tem que entender de pessoas. Toda a bagagem, como um grande arquiteto, tem que entender muito da usabilidade daquele espaço, tem que entender muito do fim para que vai, mas, sobretudo, entender de ser humano e se comunicar com o ser humano. Muito bem. Muito bom. Está mais do que respondido, né? Muito bem. Como é que você vê o futuro da hotelaria? Eu acho que o futuro da hotelaria não é diferente do futuro do mundo. E eu acho que a gente está passando por muitas transformações, e eu gosto muito dessa palavra que também está em moda, de um modo um pouco híbrido. Nós todos somos muito híbridos. Vou dar pela 4ª vez aqui o exemplo desse espaço super legal. Então ali tem um espaço mais informal, aqui tem um espaço médio informal e ali tem um espaço mais formal. E se nós quisermos fazer uma reunião de negócios, eu já percebi que atrás de mim aqui tem uma mesa mais formal, onde nós somos, ali naquela mesa, opositores. Aqui nós somos parceiros, porque nós estamos sentados lado a lado. Eu estou sentado ao lado, não apenas do meu amigo Luiz, como eu posso aqui conversar sobre um negócio. Então, por que contextualizar dessa forma? Eu acho que o mundo futuro vai ser um mundo mais flexível, um mundo mais híbrido, onde nós estamos ditando essa sequência, temos que preparar os hotéis, os hospitais, os shopping centers para esse novo mundo. Tem todas as respostas? Bobo é aquele que tem todas as respostas, porque a gente ainda não as tem. Diz uma coisa, porque você trabalha como conselheiro em algumas startups, correto? É verdade. Isso é um desafio também, né? Gigante. Porque startups e de vários segmentos. De vários segmentos. Como que é isso, Paulo? Isso é um aprendizado. Eu até tomei um ar aqui. Isso é um aprendizado. Eu acho que nós entramos, né? Eu faço parte de um grupo que chama BR Angels, que são vários executivos de vários setores que se uniram para montar uma plataforma de investimento, e nós investimos em startups. Não apenas investimos, como nós entregamos uma das coisas mais interessantes, que é o que nós chamamos de Smart Money. O Smart Money é entregar inteligência, né? Trazer essa bagagem que está aqui nas costas e entregar isso para essas startups, que muitas vezes são jovens, brilhantes, sim, inteligentíssimos, mas não têm a nossa experiência, não têm os nossos cabelos brancos, não têm os nossos calos que nós já criamos com a vida, não têm a experiência e também não têm, muitas vezes, a credibilidade. Como é que eu vou acessar vocês? Então, eu acho que isso foi e está sendo um grande aprendizado, uma grande reciclagem.
quando nós começamos lá atrás a fazer esse projeto com essas startups, a gente falava assim, como se nós estivéssemos entrando, né, um executivo, tudo feras, mas um entrando e falando assim, nós estamos começando a fazer um MBA. Nós estamos aqui fazendo um MBA de startup. A gente vai aprender muito, vai bater um pouco a cabeça, que é natural, vai errar, vai acertar, vai tentar acertar mais do que errar, e já está ótimo. Está dando muito certo, a gente está acertando mais do que errando, mas nós já estamos colhendo resultados consistentes, mas aprendendo muito. E eu acho que essa grande experiência, mais uma vez, volta a palavra aprendizagem, estar aberto, open mind, estar aberto e não achar com aquela arrogância que eu já estou preparado, que eu já sei tudo, bullshit, que está tudo pronto. Não. E isso, eu acho que essa experiência é muito bacana. E também aprender de outros setores. No BR Angels, eu sou conselheiro de uma das startups que a gente investe, que é a Home Agent. E a Home Agent é um projeto interessantíssimo, que além de ser uma plataforma digital super estruturada, ela prepara empresas para trabalhar em home office. Então, determinado setor, o departamento daquela empresa, que vai ser todo transformado para home office. E aí tem todo um tecnês por trás disso, e você aprender toda essa história é muito interessante. Então, muito bom para mim, para ter uma outra visão, um outro ângulo de visão. É o outro lado, né? É o outro lado do balcão, né? Verdade, sem dúvida. É o outro lado do balcão. Você disse que você ama dar aula. Qual é o assunto que você mais gosta de ensinar? Uau! Uau! Você me fez uma pergunta que eu nunca tive. Alguém tem que fazer, né? Que legal. Há muitos anos que eu dou aula nessa área relacionada a dois grandes temas. Ou algo relacionado a projetos, arquitetura, construção de novos empreendimentos relacionados à hospitalidade, ou também dou palestras e algumas aulas relacionadas à gestão e liderança. Eu confesso a você que eu adoro dar aulas sobre liderança e gestão. Eu adoro dar aula sobre arquitetura, mas vinha pensando aqui agora na melhor resposta. E talvez eu nunca tenha, pelo menos em público, eu acho que eu já mencionei, já dei uma dica, tem um outro tema que eu amo, que eu adoro, e que eu acho que eu já dei uma aula sobre isso, e que eu adoro, que é sobre investimentos. Eu adoro falar sobre investimentos, adoro ler sobre investimentos, adoro Bolsa de Valores. Eu sei que tem gente que odeia isso, que acha isso uma coisa super distante, e eu adoro falar sobre isso. Então, eu acho que eu vou me atrever aqui nessa resposta a te dizer que eu adoro dar aulas sobre investimentos e ensinar as pessoas uma coisa que falta muito aqui, sobretudo no nosso país, que foi um país que foi criado numa cultura inflacionária muito grande. Então, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro e a guardar dinheiro e a fazer dinheiro. Isso é super interessante. E eu vou me atrever a dizer que este é o tema que eu mais gosto de ensinar, embora eu não tenha dado muitas aulas sobre isso. Maravilha. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Preciso agradecer assim, de coração para coração, porque é muito bom entrevistar alguém com uma humildade e tanta sabedoria e tanta coisa para passar para a gente. Então, eu, assim, como contratada aqui desses dois queridos, eu fico muito feliz quando tem uma entrevista que a gente sabe que poderia passar a tarde aqui tomando café, conversando, e o tempo é precioso, né? Isso é muito bom. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, você já deixou várias. Deixou várias. E principalmente esse teu lado humano, porque quando a gente se atreve a ser humano, a vida começa a ficar extremamente melhor. Até porque é uma coisa assim, como eu, Onaga, a gente vem muito da arquitetura, né? O Onaga de revista, eu de agência de comunicação, mas a gente entende que, já entendia isso há alguns anos atrás, né? Que a questão da humanização dentro das empresas era fundamental. O RH, né? A gente sempre procurou trazer o RH para participar disso desde 2017, tudo.
E pós-pandemia, isso ficou uma coisa notável, né? É essencial você ter o RH e fazer todo sentido. A Karine está sempre junto com a gente. Nem fale. Falando Eu falo, agora eu me sinto assim, sabe, quando dá eco, eu falo, meu trabalho faz sentido. É muito bom. Porque as empresas estão se tornando cada vez mais humanizadas. É né? isso. É um processo. Eu sempre menciono que isso, tudo que nós estamos vivendo, como uma jornada, como um processo, eu acho que sim, a gente está passando por um momento onde a gente acordou para isso. A gente acordou. Tem gente que ainda não acordou? É verdade. Tem gente que ainda não acordou. Mas tem muita gente que acordou. E eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, está um passo à frente. Porque está olhando de forma diferente, está olhando de forma cuidadosa, né? Não vamos mais esquecer daquele exemplo da capa de chuva. Está olhando de forma mais cuidadosa para as pessoas. E quando você se sente... Eu precisei, há 2 meses atrás, é necessário pela COR fazer um check-up. E por um problema de agenda minha, eu tive que ir em 2 laboratórios diferentes fazer exames do check-up. Natural. Eu estava com algum problema de saúde? Nenhum. Estava checando, check-up. Uhum. E aí foi super interessante, porque num laboratório eu tive um atendimento extremamente humanizado, cuidadoso. O cara estava preocupado comigo. Quanto custou isso para ele? 0. No outro, ele estava extremamente processual. Ele foi unpolite comigo? Não, não foi. Ele foi mal educado comigo? Não foi. Não. Pode ter a certeza que a minha memória, que a minha boa impressão, que a minha experiência, que tudo que eu guardei foi do ambiente onde eu recebi um atendimento humanizado. Quanto custou isso para isso? 0. Nada. Os ambientes ali estavam muito bem preparados. Para dizer bem a verdade, até mesmo, e o Luiz, que é um professor de arquitetura, entende, ali o ambiente, ele tinha... Aquela empresa, que eu não vou citar, até para não ser indiscreto, ela tinha percebido que ela tinha que preparar aquilo de uma forma mais cuidadosa e fazendo com que naquele momento, paciente, aquele cliente, aquele customer, se sentisse melhor. Né? Às vezes você está ali, vou aqui trazer até um exemplo real, né? Você vai colher sangue, né? Você vai tomar uma agulhada, vai te machucar, tem pessoa que chega ali assustada. Com você cuidar daquela pessoa, a pessoa vai tomar uma chuva, você dá uma capa para uma pessoa, a pessoa está com... Olha, eu percebi que você está um pouco resfriado hoje, o cuidado com isso. Então, isso acho que é um passo à frente a empresa que está já percebendo isso e está cuidando, eu acho que a gente vive. E vou dar, sim, a minha dica que você me pediu, as minhas últimas palavras, e estão relacionadas a um tema que eu trouxe aqui e que, como eu falei para vocês, eu sou apaixonado, que é a educação, que é o fato de dar aula. Né? Vou dar uma dica, é um segredo, bem verdade que eu já já contei esse segredo outras vezes, mas vou contar aqui novamente. Quando me perguntam por que você gosta tanto de ensinar, né? Porque, poxa, você é um alto executivo, você cuida de projetos, você já faz isso há quantos anos, você já tem quantos projetos na tua história, etc, etc. E por que você ainda se esforça tanto para dar aula, etc? Falei, porque quando eu estou dando aula, e aqui fica a dica, eu estou muito mais aprendendo do que ensinando. Quando eu estou ali e quando eu recebo uma pergunta dos meus alunos, aquilo lá está muito mais me ensinando, me fazendo pensar de forma muito valiosa do que ali propriamente apenas ensinando. Eu estou aprendendo com aquelas pessoas, me fazem pensar, me fazem comunicar, me fazem me conectar melhor. Então, essa é a minha dica, minha humilde dica. Um hobby. Bom, eu já falei que é a família, mas eu vou falar um segredo aqui. Eu amo os cavalos. Eu sou um apaixonado por cavalos. Pratiquei e pratico equitação há muitos anos. Fui da equipe brasileira de hipismo. Competi muito, hoje eu não entro mais em competições, mas eu sou um apaixonado pelo cavalo, tenho o meu cavalo. Estou sempre com eles, os meus... Mas... Não posso esquecer que não é hobby, mas o ponto focal na minha vida que é minha família. Muito obrigada.
Obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Obrigado. Paulo, obrigado pela Prazer. participação. Um cara que a gente conhece há muitos anos, né, Onaga? E sempre colaborando aqui. Eu queria agradecer muito sua Em nome do presença, Office Connection. sempre por contribuir, né? Estarei na palestra. E vamos... Imagina, uma honra para mim estar aqui com vocês. Contem comigo. Não tenho comentários para. Eu só tenho a dizer muito obrigado por me convidar. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Paulo. Pessoal, obrigado. Estamos encerrando agora a entrevista com o Paulo Mâncio. E aproveitando, sigam a gente aqui no canal do YouTube e nas redes sociais do Office Connection. E até o próximo programa. Obrigado a todos aí pela presença.